Oi, amigo, oi, amiga. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas videoaulas de Direito Processual Civil 2 da Unileão, do Centro Universitário Leão Sampaio. Antes de tudo, quero dizer que é um prazer poder estar, de alguma maneira, mesmo que à distância, compartilhando conhecimento, compartilhando experiência com você, e de logo fica o desejo de que estas videoaulas estejam sendo úteis à sua formação. Eu busco, na medida da minha possibilidade, ser o mais didático, o mais detalhado possível, exatamente para que o aprendizado possa estar o mais completo que for possível, exatamente porque nós não estamos face a face. Então, não é no momento que eu estou falando, não há possibilidade de que você me retorne com perguntas, embora existam tempos, momentos específicos para tirar dúvidas, não é exatamente igual à dinâmica da sala de aula. Mas é o melhor que eu estou podendo fazer e fica a esperança de que esse melhor possa ser útil para você. Independente disso, nos momentos agendados das aulas, o professor estará, como já esteve nas aulas anteriores, absolutamente à disposição para nós tirarmos as suas dúvidas. Então não acumule dúvidas, assista o vídeo, depois de assistir os vídeos, procure consolidar esse conhecimento com a leitura. Na verdade é lendo, é através da leitura que o conhecimento fica realmente sedimentado dentro da nossa mente. Os vídeos são importantes, os vídeos ajudam, não só esses vídeos, como outros vídeos de outras fontes, né? A internet é cheia de possibilidades, mas definitivamente o que fica guardado para o resto da sua vida de maneira mais perene é o que você leu. Então assista o vídeo, é importante a tecnologia, mas não deixe as leituras de lado. Nesse sentido, fica a lembrança de que a Unileão possui uma biblioteca virtual e lá há diversos títulos de todas as disciplinas, sem dúvida, mas também de direito processual civil. Hoje nós vamos para as nossas últimas aulas desse semestre e vamos especificamente tratar dos embargos de declaração, mais um tipo de recurso. Na aula anterior nós vimos o agravo do instrumento, né? Nas aulas anteriores ao agravo, a apelação. Agora chegou a vez de nós nos depararmos com os embargos de declaração. E atenção, ao final dessa videoaula, nós vamos tratar da avaliação parcial 2, valendo, né, a pontuação respectiva. Nós também vamos postar no portal, mas ainda nesse vídeo nós vamos tratar da AVP2, certo? Mas não vai ser só a AVP2, nós vamos dar conteúdo e cobrar esse conteúdo na própria avaliação. Pois bem, embargos de declaração. O que significa esse recurso de embargos de declaração? Embargos de declaração é um recurso cheio de peculiaridades, todo especial. Ele é todo especial, primeiro, porque ele tem uma característica que é única entre as espécies de recursos. Ele é um recurso dirigido à própria autoridade que o julgou. Nós já discutimos, quando assistíamos, quando estudamos a teoria geral dos recursos, e os recursos, por natureza, eles são dirigidos a um outro órgão jurisdicional. Nós chamamos, né, de juízo a quem? Os embargos de declaração, não. Eles são dirigidos e julgados pelo próprio juiz, pelo próprio juízo, numa linguagem mais técnica, pelo próprio órgão jurisdicional que decidiu. Então, para quem é dirigido os embargos de declaração? Para quem julgou. Quem é que reanalisa ou julga os embargos de declaração? Quem julgou. Nós já vimos, por exemplo, no caso da apelação, que existem recursos que são direcionados, que são protocolados no juízo que decidiu. A apelação é isso. Onde se protocola a apelação? No próprio juízo que decidiu.
Mas a apelação ela é dirigida para um outro órgão. O juiz simplesmente recebe a apelação, toma uma série de providências, das quais nós já fizemos referência no vídeo específico, e remete o recurso para o juízo aquém, o tribunal. No caso dos embargos de declaração, ele é dirigido para o próprio juiz que julgou, e o juiz que decidiu a decisão que está sendo impugnada, ele vai decidir os embargos de declaração. Como assim? Um recurso dirigido e decidido pelo próprio órgão jurisdicional que decidiu. Exatamente aí onde entra a segunda peculiaridade dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles não devem nem podem ser protocolados, não podem ser realizados, efetivados, em face da simples insurgência, do simples inconformismo da parte. Não basta que a parte ache injusta aquela decisão. É necessário que a decisão recorrida, para que caiba embargos de declaração, ela tenha características bem específicas. Só cabe embargos de declaração em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão. Na apelação, de fundamentação livre. Qual é o fundamento da apelação? Qual é a matéria de direito que se pode evocar numa apelação? Qualquer matéria de direito. Obviamente, essa matéria de direito tem que ter pertinência com o objeto da decisão. A história da dialogicidade entre o recurso e o objeto da decisão. Mas, dentro dessa perspectiva, há uma liberdade total. A parte pode alegar qualquer fundamentação. No agravo de instrumento é a mesma ideia. Os fundamentos são livres. A lei não diz previamente quais são os tipos de fundamentos que podem ser utilizados no agravo de instrumento. Contudo, agora, nos embargos de declaração, estes só podem ser opostos nestes casos específicos. Fora destas especificidades de que estamos tratando, não é possível a interposição dos embargos de declaração. Exatamente porque os embargos de declaração eles visam sanar uma obscuridade. A sentença não está clara. Uma contradição. A sentença se desdiz a em um determinado dispositivo, ela afirma ou no dispositivo ou em outra parte, ela afirma um fato, um dado, ou um fundamento, e em outra ela desdiz esse fundamento, a contradição. Ela omissa, a parte requereu algo a respeito do que a autoridade não se pronunciou. Ou erro material, né? Aqueles erros que não dizem respeito ao dispositivo da decisão em si mesmo, mas que são claramente equívocos. Chamou José de João, se queria condenar 100, mas na hora de grafar, se coloca outro número que não 100. Então, erros materiais, erros que claramente não comprometem a rigidez da decisão. Os embargos de declaração só servem para resolver essas questões. Exatamente porque essas questões estão intimamente relacionadas à própria decisão, é por isso que somente a autoridade ou o órgão jurisdicional que decidiu, ele pode revisar essa matéria. Mas o mérito da decisão em si mesma não pode mais ser atacada. Se o juiz condena o autor a pagar uma indenização, nos embargos de declaração, ele não pode, em princípio, desdizer isso. Haverão possibilidades. É um recurso rico que vai permitir, inclusive, às vezes, excepcionalmente, que o juiz ele refaça uma parte dispositiva da sentença. Quando essa matéria que foi objeto da obscuridade, portanto do fundamento, da contradição, omissão ou erro material, ele logicamente comprometa a parte dispositiva. Mas, em princípio, não é possível se modificar a disposição da sentença, mas simplesmente corrigir ou esclarecer esses erros apontados pela fundamentação específicas. Pelas fundamentações específicas. Então, numa primeira palavra, está posto aí o que significa os embargos de declaração. Então, para ler o texto aqui, seguirmos mais adiante,
Estamos dizendo aqui no texto: os embargos de declaração são cabíveis quando se afirma que há na decisão obscuridade, contradição ou omissão, e ainda quando existe erro material. O caso previsto para a manifestação desse recurso são específicos. Os casos previstos são específicos. Só no caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Fora destas hipóteses, não cabe embargos de declaração. Logo, somente são admissíveis quando se apontar especificamente uma das hipóteses de cabimento. Não se deve confundir a ausência da alegação de um desses fundamentos com a sua não verificação, porque aí já será matéria de mérito do recurso. Por exemplo, na sentença, o juiz deixa de se pronunciar sobre um pedido. O autor faz o pedido A. Ele pode acumular pedidos, não pode? Ele faz o pedido A, faz o pedido B e faz o pedido C. O juiz se pronuncia, ele defere o pedido B, ele indefere o pedido C. O pedido B foi deferido, o pedido C foi indeferido. Com relação ao pedido A, ele é omisso, ele não se pronunciou. Cabe embargos de declaração dessa decisão? Essa decisão se enquadra em alguma dessas possibilidades? Com relação ao pedido B, foi deferido, óbvio, não cabe. Com relação ao pedido C, foi indeferido. O juiz se pronunciou, contudo o indeferiu. Neste caso aqui do pedido C, não cabe embargos de declaração. Cabe outra coisa, cabe outro recurso. Especificamente, se estivermos falando de uma sentença, caberá apelação. Mas não cabe embargos de declaração contra a parte dispositiva da sentença que indeferiu o pedido C. Agora, com relação ao pedido A, houve omissão. O juiz não se pronunciou, ele não diz nem A nem B, nem concorda nem discorda, nem defere nem indefere. Aí sim, nós estamos aqui no caso de uma omissão. Certo? Podia ser uma obscuridade, podia ser uma contradição. Certo? Então, só caberá embargos de declaração quando a decisão ou o capítulo da decisão ele se enquadrar em uma destas hipóteses especificadas na lei. O que é erro material? Vamos destrinchar esses conceitos que são as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Erro material. O pronunciamento judicial ele pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Ele chama José de João. O autor da ação é José, mas na disposição o juiz coloca João, mas todo mundo sabe que ele está falando de José. Então foi um erro material, um equívoco material, que não compromete a rigidez da decisão. Ou pode ser um simples erro de cálculo. O juiz diz que o autor no pedido pede 100, condenação a 100. O juiz defere totalmente o pedido, julga totalmente procedente o pedido. Mas quando ele vai liquidar a sentença, ele, em vez de colocar 100, coloca 90. Ele não deferiu o pedido, não julgou totalmente procedente, então, evidentemente, é um erro de cálculo. Alguém poderia também concluir uma contradição, mas ainda aí caberia embargos de declaração. Então, tais inexatidões ou erros são denominados erro material. Nesses casos, o juiz pode, tanto de ofício quanto a requerimento da parte, alterar sua decisão para corrigir as inexatidões verificadas, o que não implica uma nova decisão ou rejulgamento da causa. A decisão que julgar ultra ou extra petita equipara-se à decisão que incorre em erro material. Olha aí. E no Direito Processual Civil 1, vocês com certeza viram, né, os elementos da petição inicial. Que essencialmente são vários elementos, mas essencialmente a petição inicial ela vai formar um silogismo de Aristóteles, lógica. Leia um livro de Aristóteles chamado Metafísica, ele ensina isso. Mas essencialmente o silogismo vai pressupor uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão. Todo mundo já ouviu falar isso. É o método do direito, é o método por excelência do direito, o silogismo.
A racionalidade impõe esse método. A petição inicial é uma fórmula de silogismo. Veja, o código fala fatos, fundamentos jurídicos e pedidos. É o silogismo do processo em geral, do processo civil em especial. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Os pedidos têm que concluir, tem que ser o desfecho do que se colocou na perspectiva dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Não se pode fazer pedido incoerente, que não tenha concatenação com os fatos e os fundamentos jurídicos. Os pedidos, portanto, eles são a consequência desse silogismo, e diz mais o código: o pedido tem que ser certo e determinado. O pedido, ele engessa a causa, ele impõe os limites da atividade jurisdicional do juiz, de sorte que, por força desse preceito, o juiz não pode julgar além do pedido extra petita. Então, se a parte não pediu determinada providência, mesmo que ela tivesse direito a, o juiz não pode dar. A parte pede uma declaração judicial de um determinado negócio jurídico, a respeito de um determinado negócio jurídico, mas embora pudesse pedir, ele não pede dano moral. Pede o dano material e não pede o dano moral. Outro exemplo, talvez seja melhor. Ela pede o dano material e não pede o dano moral, embora tivesse direito ao dano moral. O juiz compreende que ela tem direito ao dano moral, mas o juiz não pode deferir o dano moral, porque a parte não pediu. Se ele fizesse isso, seria um julgamento extra petita. Então, há posições doutrinárias e jurisprudenciais no sentido de que, no caso do julgamento extra petita, é cabível os embargos de declaração e o juiz verificando e concordando que realmente há essa extrapolação de sua decisão, ele vai corrigir por intermédio dos embargos, e isso é considerado um erro material. Então, você lembra que eu disse há pouco, perguntei, e aliás afirmei, seria uma pergunta retórica, mas eu afirmei que, às vezes, é possível que o juiz mude a parte dispositiva da decisão. Tá aqui um exemplo. O juiz, a parte pediu, pedido A, o dano material. Pedido B, ela não pediu. Ela pediu dano material, mas não pediu dano moral. Na sentença, o juiz defere o dano material, mas também defere o dano moral que não foi pedido. A parte prejudicada poderia apelar, sem dúvida. Mas, neste caso, seria a hipótese dela embargar, fazer embargos de declaração, dizendo: olha, senhor juiz, não foi pedido a parte B, o dano material, o dano moral. Houve um julgamento extra petita, além do pedido. E o juiz, concordando com esta alegação, ele vai modificar sua sentença para aí tirar o dano moral. Nesta hipótese, a doutrina e a jurisprudência concordam que houve um erro material. E por conta disso, é possível, sim, a impugnação por meio dos embargos de declaração. Se o juiz não concorda, aí, em seguida, a parte vai poder apelar. A oposição dos embargos de declaração não impedem o uso da apelação. É possível, sim, fazer os embargos de declaração, depois de decidida a questão pertinente aos embargos, então o juiz, a parte, melhor dizendo, vai poder impor o recurso de apelação nos 15 dias que o Código de Processo Civil ele disponibiliza para isto. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna. O que é contradição, né? Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente, lógica. A decisão judicial ela é uma fórmula lógica. Quando a Constituição Federal, lá no artigo 93, inciso 9, determina o dever de fundamentar as decisões, ela está, por dever de fundamentar,
nós podemos compreender exatamente essa concatenação lógica que a decisão deve ter. A decisão, a sentença especificamente, mas as decisões em gerais, elas devem ter coerência, devem dialogar com suas diversas partes. Portanto, a sentença tem 3 partes. O relatório, o fundamento e a disposição, são essas 3 partes, devem ter coerência entre si, devem dialogar entre si, não podem ter contradições. Então, quando a decisão ela estabelecer alguma contradição nesse sentido, então é a hipótese, a possibilidade de interposição dos embargos de declaração. Então, se a conclusão, diz o texto aqui, não decorre logicamente da fundamentação, lembra que eu falei que a petição inicial é uma fórmula de lógica, premissa maior, premissa menor e conclusão? Também a sentença é uma fórmula de lógica. No direito nós trabalhamos com lógica. Lógica, silogismo, é metafísica, é filosofia. Olha onde está a filosofia no direito. Como o direito é pura filosofia. A sentença também é silogismo, também é uma fórmula de lógica. Também tem a premissa maior, premissa menor e conclusão. Percebam, a sentença tem 3 partes. O relatório, a fundamentação e a disposição, a parte dispositiva. Exatamente. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Então, por isso a necessidade dessa concatenação, dessa lógica. Por isso que, se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Porém, não cabe embargos de declaração para eliminar a chamada contradição externa, mas apenas a contradição interna contida na própria decisão. Contradição interna é a contradição dos próprios fundamentos trazidos pelo juiz. Dentro da decisão em si, eu vejo a contradição. O juiz diz que o réu estava no lugar do fato onde aconteceu o dano. Então há uma afirmação do juiz. Não, o juiz afirma o fato A. O fato A, nessa afirmação ele concorda com o autor. No fato A ele diz, o réu estava no lugar do acontecimento. Um fato positivo. E na conclusão, na fundamentação e nos relatos ele fala isso. E na conclusão, ele diz, olha, porque o réu não estava no lugar, ele não pode ter cometido o fato, logo ele não pode ser condenado à indenização que se está pretendendo. Essa é a contradição interna. Contradição que nós encontramos dentro da própria decisão. Contradição externa é a contradição com os fatos, com as provas. O juiz afirma que o réu estava no lugar. Porque ele afirmou que o réu estava no lugar, ele conclui na sua sentença, logo eu o condeno à indenização. Mas há no processo uma prova, que é um álibi, de que o réu não estava no lugar definido. Logo ele não poderia ter sido o autor do fato. Essa é a contradição externa. É uma contradição que não está diretamente relacionada à decisão em si mesma, mas que ela é encontrada fora daquela decisão. O que nós estamos dizendo aqui, a contradição interna conduz à possibilidade dos embargos de declaração. A contradição externa, contudo, não pode, não leva, não conduz a isso, entretanto. Então, é essa a diferença entre contradição interna e contradição externa. Omissão seria outro fundamento dos embargos de declaração. A omissão quando há uma negativa, uma não fazer. O juiz estava obrigado a se pronunciar sobre determinada matéria e não faz. Isso é omissão. Considera-se, portanto, omissão a decisão que não se manifestar sob pedido de tutela jurisdicional. A parte pode pedir, fazer pedidos, vários pedidos sucessivos, alternativos, etc. Os tipos de pedidos,
A isso nós remontamos às aulas que vocês tiveram lá no processo civil 1. O juiz é obrigado a se pronunciar sobre os pedidos. Se ele deixa de se pronunciar sobre os pedidos, ele é omisso, a decisão é omissa. Contudo, dizer que ele é obrigado a se pronunciar não é dizer que ele é obrigado a deferir. Quando o juiz indefere um pedido, ele se pronunciou sobre o pedido, ele não foi omisso. Também, quando logicamente um pedido é pressuposto do outro, por exemplo, nos pedidos alternativos, a parte pede assim, eu peço o pedido A, mas se o juiz indeferir o pedido A, então alternativamente eu peço o pedido B. O pedido B só será apreciado caso o pedido A seja indeferido. Logo, se o juiz defere o pedido A, ele não precisa se pronunciar sobre o pedido B. Então, se logicamente ele não estava obrigado a se pronunciar sobre aquele pedido, não há omissão também. Certo? Então, o juiz considera-se omissa a decisão que não se manifesta sobre um pedido de tutela jurisdicional, sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pela parte, sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas questões de ordem pública, nulidades de ordem pública, podem e devem ser manifestadas expressamente pela autoridade judicial, independente do requerimento da parte. Portanto, seria o caso. As nulidades absolutas, por exemplo, podem ser declaradas de ofício pelo juiz. A competência absoluta, ou melhor, a incompetência absoluta, pode e deve ser declarada de ofício pelo juiz. A incompetência relativa, não, só se a parte alegar. A nulidade relativa, não, só se a parte alegar. Mas há algumas matérias, que são chamadas matérias de ordem pública, que por essa qualidade podem e devem ser pronunciadas de ofício pela autoridade jurisdicional. Aí vamos lá, seguindo. O artigo 926 impõe aos juízes e tribunais o dever de uniformizar sua jurisprudência. Logo cabe aos tribunais a observância de seus próprios precedentes. Então, cabe embargos de declaração por contradição, quando a decisão contrariar um precedente do próprio tribunal. Quando houver defeito de fundamentação, haverá omissão do julgado, impugnável pelos embargos de declaração. Certo? Obscuridade. O que quer dizer obscuridade? Não há clareza. A decisão é obscura. Inclusive, isso é objeto de crítica da doutrina. No novo sistema de processo civil, se relativiza a ideia de obscuridade, o sentido da obscuridade. Mas, de toda sorte, na doutrina clássica se traz a obscuridade como um dos fundamentos do recurso de embargos de declaração. Por essa razão, nós estamos trazendo. Então, aqui, a decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita de forma ilegível. Hoje não tem mais sentenças escritas à mão, mas no tempo que existiam essas sentenças, seria uma hipótese. Ou por uma falha de digitação, os caracteres saem errados. Bom, há uma ininteligibilidade. Quer porque escrita com passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível, também quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura que merece ser esclarecida. Não fica claro, não fica evidente. Quando não ficar evidente racionalmente o que é que se está dispondo, o que é que se está determinando, nós teremos um caso, uma hipótese de obscuridade. Então, simplesmente o juiz vai esclarecer, olha, quando falei tal coisa, eu queria especificar tal e tal e tal. Então, é um esclarecimento o resultado desses embargos. Certo? Decisões embargáveis. Que tipo de decisões podem ser objeto dos embargos de declaração?
Os embargos de declaração sempre foram tratados como um recurso a ser interposto apenas contra sentenças ou acórdãos. Contudo, com o tempo, passaram a ser igualmente admitidos contra decisão interlocutória. O atual Código vai mais adiante para admitir embargos de declaração contra qualquer decisão. Então, as sentenças, elas são impugnáveis por apelação, sim, mas antes elas são impugnáveis por embargos de declaração. Então, da mesma sentença, é possível impor embargos de declaração e em seguida apelação. Atenção! As decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias, em regra, elas são impugnáveis por agravo de instrumento, naquelas hipóteses do artigo 1015, enfim, aquela história que nós já tratamos na videoaula anterior. Mas, se essa decisão interlocutória contiver algum erro material, obscuridade, contradição, omissão, então, antes de interpor os embargos, o agravo do instrumento, é possível interpor os embargos de declaração. E mais, o Código de Processo Civil de 2015, ele estende a possibilidade de embargos de declaração contra qualquer decisão, Então, há entendimentos que vão dizer, inclusive, que cabe embargos de declaração ou da decisão administrativa. Olha, eu não estou nem falando de jurisdição, porque o Código de Processo Civil é o Código geral. Ele é subsidiário a todos os outros processos. Subsidiariamente se aplica o processo civil ao processo penal, ao processo do trabalho, ao processo tributário, etc. Inclusive ao processo administrativo. Então, por isso, há o entendimento de que até a decisão administrativa pode ser objeto de embargos de declaração. Mas espera ainda, alguém pode estar se perguntando: da sentença não cabe apelação? Como eu vou falar que cabe apelação se cabe embargos de declaração? Onde fica a unirrecorribilidade? Bom, porque os recursos vão ter objetos diferentes. Nesta hipótese, caberão embargos de declaração e apelação. Nas decisões interlocutórias, porque os objetos dos recursos são diferentes, caberá embargos de declaração e agravo do instrumento. Nos embargos de declaração, não se discute a justiça ou injustiça da decisão, apenas, exclusivamente, aquelas questões relativas aos fundamentos específicos dos embargos de declaração. Quero dizer, as omissões, contradições, erros materiais, obscuridades. Assim, vamos fazer na ordem aqui. Vou pegar uma borracha para apagar o que eu escrevi aqui. Vamos dizer que de uma decisão, em uma sentença, o juiz ele foi omisso com relação a um dos pedidos. Você é advogado da parte. E quando você lê a sentença, você verifica de cara, eita, eu tinha feito tal pedido. E sobre ele o juiz não se pronunciou. Houve omissão. Perceba que é diferente. Se o juiz indeferiu o seu pedido, você vai fazer o quê? Você vai apelar. Mas nesse caso aqui, houve uma omissão. É uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Portanto, dessa sentença aqui, ou pelo menos da parte da sentença que foi omissa, a sentença tem capítulos, não precisa ser omissa inteiramente. Ele pode ser omisso em um capítulo. Então, dessa parte da sentença onde houve a omissão, cabe embargos de declaração. No prazo legal, já vou dizendo, são 5 dias, você interpõe os embargos de declaração. Interposto os embargos de declaração, o juiz vai decidir. Ele vai retificar a sentença. Ele vai produzir uma nova sentença corrigindo a omissão. Ou não, se ele entender que não há omissão, ele indefere seu recurso. De toda sorte, você recorreu. Então, dessa nova decisão, já corrigido a omissão, ou o juiz dizendo, não tem omissão, aí tudo bem, você vai discutir isso agora com o tribunal, você não vai interpor novos embargos. Aí, dessa decisão, cabe apelação.
O prazo de apelação é de 15 dias. O prazo dos embargos de declaração é de 5 dias. Como a gente compatibiliza esses prazos? Olha só, eu já estou me adiantando a um quadro aí daqui a pouco, mas isso vai nos ajudar a ganhar tempo. Como eu compatibilizo o prazo dos embargos de declaração com o prazo da apelação? Os embargos de declaração, como nós estamos vendo, tem um prazo menor do que o da apelação, em 5 dias. Nos próximos 5 dias, a contar da intimação da sentença, a parte interpõe embargos de declaração. Agora, claro, o juiz não julga em 15 dias. Raramente ele faz isso. Ele pode julgar, claro, mas não é a praxe. Quando a parte interpôs os embargos de declaração, esse prazo de 15 dias, já tinha corrido 5, né? Mas esse prazo de 15 dias foi interrompido. O prazo da apelação, com a interposição dos embargos, é interrompido. E não importa se os embargos vão ser ou não vão ser deferidos. Eles podem ser indeferidos, não tem nada. O prazo de 15 dias de apelação foi interrompido. Ponto. O prazo de 15 dias do agravo do instrumento, no caso das decisões interlocutórias, foi interrompido. Pronto. Isso quer dizer que, a partir da nova decisão, conta-se novo prazo. Ó, se houver uma nova omissão, uma nova contradição, uma outra, nessa outra decisão, de novo cabe embargo de declaração. É a mesma história. Mas, em regra, depois dessa decisão, aí começa a contar os 15 dias. A interrupção de prazos. No processo civil 1, muito provavelmente vocês também viram isso. Quando se interrompe um prazo, se começa a contar de novo do zero. Então, conto de novo os 15 dias. Aqui é caso de interrupção. Mas a diferença, na suspensão do prazo, se computa os prazos dos dias que foram, o tempo que foi transcorrido. Então, se volta a contar de onde se tinha parado. Aqui é caso de interrupção, começa a contar de novo. Mas se fosse caso de suspensão, se contaria a partir do dia em que tinha sido suspenso, paralisado. Ok? Na pandemia, na época do Covid-19, é um assunto bem atual, os prazos processuais foram suspensos. Quer dizer que, interrompida ou encerrada a suspensão, o termo de suspensão, volta a contar de onde tinha parado. Então, se eu tinha uma apelação para fazer, tinham contado 5 dias, quando veio o advento da suspensão, encerrada a suspensão, eu não tenho mais 15 dias, porque já se passaram 5, eu tenho só 10 dias, que é o tempo que faltava transcorrer. Certo? A diferença entre interrupção e suspensão. Por isso, são oponíveis embargos de declaração contra qualquer pronunciamento judicial, mesmo que a lei o qualifique como irrecorrível. Qualquer decisão judicial, e eu já disse, inclusive decisões administrativas. Preparo e prazo. Preparo e prazo, já falei um tanto de coisa agora, Prazo, 5 dias. Preparo não existe. Preparo é a taxa judicial que se paga para o retorno, para o envio, as despesas que são desempenhadas pelo Poder Judiciário para enviar e devolver o recurso. Como os embargos de declaração são dirigidos à mesma autoridade que decidiu, não há necessidade de preparo. Então, embargos de declaração é um exemplo de recurso que não tem preparo, não precisa de preparo, não precisa pagar taxa nenhuma, basta recorrer. Então, não se exige preparo para a interposição dos embargos de declaração, porque são dirigidos à própria autoridade que proferiu a decisão. O seu prazo é um prazo diferente, é de 5 dias. Olha aí, de 5 dias. A regra no processo civil é que os prazos são praticamente unificados em 15 dias, mas os embargos de declaração têm prazo específico de 5 dias, computando-se a dobra do prazo nos casos previstos na legislação. Quais são os casos previstos na legislação? Direito Processual Civil 1. A parte tem um prazo contado em dobro. Quando? Fazenda Pública, Defensoria Pública, o Ministério Público. Certo? Então, também se conta em dobro nesses casos. Então, não seriam aí para estes sujeitos, o prazo não são de 5 dias, mas de 10 dias, porque se conta em dobro.
No processo eleitoral, o prazo dos embargos de declaração é de 3 dias, mas aí fica para o professor de direito eleitoral. O direito eleitoral tem recursos próprios, dentre eles existem os embargos de declaração, mas atenção para o prazo. No direito eleitoral, os prazos são corridos, não são em dias úteis. No direito eleitoral, os prazos se contam, inclusive na época da eleição, nos feriados, dias não úteis, etc. São corridos mesmo. E no direito eleitoral também tem muitos prazos em dias e principalmente em horas. Há muitos prazos em horas no direito eleitoral. Mas aí fica um assunto aí para discussão com o professor respectivo. Os embargos devem ser opostos por escrito, salvo no caso dos juizados especiais que admitem interposição oral. A regra no processo civil, os recursos são escritos por petição. Recursos orais são raríssimos, embora no juizado especial existe o princípio da oralidade. Então, por isso que no juizado especial, excepcionalmente, se admite recurso oral. A decisão que julga os embargos tem a mesma natureza da decisão recorrida. Eu faço um embargo de declaração de uma sentença. A decisão que julga os embargos de declaração é uma sentença. Eu oponho embargos de declaração de uma decisão interlocutória. A decisão que julga a decisão interlocutória é uma decisão interlocutória. Que julga esse recurso é uma decisão interlocutória. A decisão que julga os embargos tem a mesma natureza da decisão recorrida. Então, aquela segunda decisão, como resultado dos embargos de uma sentença, é uma sentença. Tudo que se diz, tudo que se impõe a respeito da sentença, ela é aplicável a este caso. Efeitos da interposição é interromper o prazo. Então, como todo recurso, embargo, declaração, tem efeito devolutivo, claro. Tem efeito suspensivo, com a sua interposição, fica interrompido o prazo para o manejo dos demais recursos cabíveis que serão novamente computados. Eu já disse, os embargos interrompem o prazo recursal. Não há efeito suspensivo no caso dos embargos de declaração, mas é possível requerê-lo com uma tutela provisória. Então, os embargos de declaração têm efeito devolutivo, interrompem o prazo, mas não tem efeito suspensivo. Mas atenção, na sentença, a regra é que a sentença só produz efeito depois de transitada em julgado. Então, se eu faço embargo de declaração de uma sentença, ela já não tem eficácia naturalmente, por disposição da lei. Não é porque eu embarguei, é porque os efeitos da sentença, salvo aquelas hipóteses previstas na lei, nós já vimos no vídeo específico, a sentença ela só produz efeitos quando ela transita em julgado. Em regra, os embargos de declaração não possuem efeito modificativo. Contudo, se a solução da contradição, obscuridade ou omissão importar na alteração da conclusão do julgado, então será obrigatório a ouvida da parte adversa. Se diz que nos embargos de declaração não é preciso intimar a outra parte para contrarrazoar, embora seja o costume. Atenção, o entendimento é no sentido de que não há essa necessidade, mas o costume das autoridades, exatamente para evitar alguma argumentação de nulidade, de prejuízo, é intimar outra parte para se pronunciar. É a praxe forense. Mas isso não é necessariamente obrigatório, salvo quando o efeito do recurso ele tiver a condição de modificar. Houve uma contradição e para resolver essa contradição é preciso mudar o dispositivo da sentença para indeferir um pedido que inicialmente tinha sido deferido, por exemplo. A sentença tem que ter lógica. Se, como fundamento dos embargos de declaração, se diz que esse silogismo não está perfeito, não está completo, é preciso modificá-lo para que haja coerência da decisão. E se nessa modificação é possível, nesta modificação, que isso alcance alguma parte dispositiva, que o juiz tenha, portanto, que indeferir um pedido que inicialmente tinha sido deferido. Por exemplo, o julgamento extra petita, no exemplo que eu dei, o juiz julga por dano moral, um dano moral que não foi pedido. Aí o autor ganhou o dano moral, mesmo sem ter pedido. O réu faz um desembargo de declaração, dizendo: olha, senhor juiz, está havendo julgamento extra petita, erro material. É preciso tirar essa parte do dispositivo. Então, como
essa sentença terá efeito modificativo de uma da disposição, é uma exceção, que o juiz vai ter que tirar o dano moral, ele deve intimar outra parte para se pronunciar dentro do princípio do contraditório. Então é isso que quer dizer essa parte do quadro. Certo? Pré-questionamento é uma matéria relacionada aos recursos especiais, são recursos constitucionais. Recurso especial, a doutrina vai anotar a jurisprudência também assim, RESP, então S, e o recurso extraordinário. O recurso especial, ele é um recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e visa uniformizar a jurisprudência quando dois tribunais decidem de maneira diferente a mesma questão, ou quando a decisão do tribunal ela contrariar a lei federal. Cabe recurso especial. O recurso extraordinário ele é dirigido ao Supremo Tribunal Federal e cabe, a principal hipótese de cabimento, quando a decisão contrariar a Constituição Federal. Ela foi inconstitucional porque ela é contrária ao conteúdo da Constituição Federal. Um dos requisitos específicos desses dois recursos é o pré-questionamento. Certo? Então, sobre essa questão do pré-questionamento, eu não vou me aprofundar aqui, não vou cobrar em prova também, mas sobre essa questão do pré-questionamento, eu vou deixar por conta do tempo para nós discutirmos isso na aula específica que nós vamos tratar sobre recurso especial e recurso extraordinário. O pré-questionamento é condição de conhecimento dos recursos. Se não houver o pré-questionamento, portanto, se o tribunal não se pronunciar sobre aquela questão que eu estou querendo questionar, se ele for omisso, não caberá o recurso especial ou o recurso extraordinário. Então, no caso de o tribunal não enfrentar a matéria pré-questionada, a parte alegou isso e o tribunal foi omisso, cabe embargo de declaração. Estou querendo dizer isso. Então, se feitos os embargos de declaração, o tribunal persistir na omissão, o que é que se faz? Hoje, quando o tribunal insiste na omissão, após a interposição dos embargos de declaração, então vai se considerar sanada a omissão. Mesmo que o tribunal seja omisso, mas se a parte interpôs os embargos de declaração e o tribunal insistiu na omissão, a lei presume que a omissão está sanada. Então isso é uma maneira de admitir, de possibilitar que os recursos especial e recurso extraordinário possam vir a ser conhecidos pelos respectivos tribunais. Mas sobre isso, em mais profundidade, em mais detalhes, nós podemos ver em outro vídeo, mas o tempo não nos permitirá ver isso agora. Agora vamos para a avaliação parcial. Está lá no portal, no Moodle, uma questão que Antônio, que é um mancebo falastrão, fala demais, é muito largo, muito falador, ele espalhou através das redes sociais que era credor de José. O José está com letra minúscula, mas é maiúscula, tá? De uma quantia vultosa. Ele diz: olha, José me deve e não me paga. E que este se recusa a pagar a suposta dívida. Essa dívida não existe. Indignado, José, por intermédio de advogado, ingressa com uma ação contra Antônio, na qual pedia que o juiz declarasse que não existia qualquer dívida entre as partes. José diz: olha, eu não devo a Antônio. Antônio está dizendo que eu devo a ele. Eu quero que o juiz declare que eu não devo. Eu não devo. Após regular a instrução, o processo seguiu, o juiz proferiu sentença, através da qual declarou que efetivamente nunca teria existido a dívida. Diz: realmente o José não deve a Antônio, está provado. Eu declaro que não há dívida. O José, além da declaração, pediu também uma indenização. Contudo, nada dispôs nessa sentença a respeito do pedido de indenização. Houve uma omissão, mantendo-se totalmente em silêncio a respeito do mencionado pedido. Perceba, é diferente, A omissão do indeferimento. O juiz não indeferiu a indenização, ele simplesmente se calou. E aí? Essa é a questão que vocês em equipe vão analisar.
equipe de até 4 membros, igual a avaliação 1, a AV1, os mesmos critérios. Vocês vão analisar, vão estudar esse caso e vão responder a estas 3 perguntas. A decisão do juiz é recorrível? Qual o recurso cabível? Qual o órgão jurisdicional responsável pelo julgamento? Para quem é que deve ser dirigida essa decisão, esse recurso? Se houver. Quem é que vai julgar esse recurso? Se cabível o recurso. E é possível, excepcionalmente, ao juiz revisar os termos de uma sentença por ele mesmo proferida? Sentenças não são imutáveis? O juiz não esgota a sua jurisdição? É possível? Há exceções? Neste caso, o juiz deixou de se pronunciar sobre um pedido. Ele vai poder se pronunciar? São essas 3 perguntas. Cada pergunta vale 1 ponto. Portanto, no máximo, os 3 pontos da avaliação parcial. 2 para vocês. Então é isso. Desejo que todos tenham facilidade nesse conhecimento, mas leiam, não deixem de ler. E no mais, né, estamos bem passados no tempo. No mais, nós tiramos dúvidas, nós damos outros esclarecimentos, nós nos comunicamos através das redes sociais, no Zoom, no WhatsApp, enfim, na própria plataforma da Unileão Digital. E este vídeo os receba com saúde, com paz, com determinação. Pior já passou. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser.